Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Dando continuidade aí às técnicas de derivação, hoje nós vamos ver a regra do produto. Então como funciona? Dado que você tem uma função f aqui qualquer, e essa função ela é representada pelo produto de duas outras. Então vamos pensar aqui numa p de x, produto com uma q de x. Pronto. Suponha, né, que essa função seja o produto de duas outras. Então a derivada aqui, a regra do produto, se aplica da seguinte forma: ó, f' de x vai ser igual a... Bom, a regra consiste no seguinte: eu vou considerar aqui como uma primeira função e o q como uma segunda função. Então a gente vai derivar assim, ó. Função p deriva, multiplica a função q sem derivar, mais, faz parte da regra, o p sem derivar, e agora vezes o q derivado. Bom, deu para perceber, ó? O primeiro deriva, a segunda não, mais. Bom, quem derivou aqui não deriva mais, vezes o segundo derivado. Vamos fazer exemplos numéricos para ficar mais fácil o entendimento aí, ó. Encontre a derivada da função x vezes e de x. Então veja bem, ó, aqui nós temos, vou escrever aqui, x vezes e de x. Então a função x aqui, ó, ela vai fazer o papel daquela que eu chamei de p, e a função e vai fazer o papel da função q. Então pela regra, como que fica a derivada? Ó, então aqui, ó, f' de x. Bom, pela regra diz o seguinte: primeira função deriva, o x derivado dá 1, vezes a função e sem derivar, e de x, mais a primeira função não deriva, x, vezes a segunda função deriva. É que agora acontece que a função e derivada é ela mesma. Então talvez isso fique um pouco confuso. Bom, poderia parar por aqui ou fazer um ajuste aqui nessa função. Como aparece o e de x como um fator comum, então a gente coloca ele em evidência. E de x que multiplica 1 mais x. Pronto, essa vai ser a derivada dessa função. Olha, um erro muito comum para quem está começando as aulas de cálculo diferencial é fazer o seguinte, ó, vou até escrever aqui, ó, isso aqui é um erro comum. A pessoa vê a função assim, ó, o aluno vê uma função, que é essa daí, produto x e de x. E aí o que ele lembra? Ele lembra que x derivado dá 1 e que e derivado dá ele mesmo, e de x. E aí ele diz que isso é a derivada. Então veja bem, ó, isso aqui não pode acontecer. Você não pode, num produto, derivar uma função e a outra ao mesmo tempo. Tem que obedecer a regra, que é deriva um, o outro não. Aí aquele que derivou não deriva, e aquele que não estava derivado no primeiro, deriva na segunda aqui. Tá ok? Ó, vamos ver um outro exemplo aqui. Considere a função x ao quadrado vezes e de x. Agora pede para calcular a derivada no ponto menos 1. Bom, como eu acabei de falar, essa derivada aqui não é para derivar um de cada vez e fazer produto dos resultados, né? A regra do produto ele exige uma outra forma, né? Então seria o que? 2x, que é a derivada da primeira função, e o e de x sem derivar. Ó. E de x, ele não está derivado aqui. Mais a primeira função sem derivar, que é o x ao quadrado, vezes o e de x derivado, que dá ele mesmo, e de x. Bom, veja que isso é bem diferente, ó, bem diferente. Vou reforçar mais uma vez, porque isso é um erro muito comum, o aluno fazer esse tipo de derivação aqui. Ó. Ele deriva o primeiro e deriva o segundo e considera isso como a derivada, mas não é para fazer isso daqui. Não é. Tá? Correto? Regra do produto. Bom, agora a gente tem que substituir o ponto menos 1 nessa derivada, porque é o que pedia aqui o exemplo. Então isso é 2 que multiplica o menos 1 vezes e elevado a menos 1 mais menos 1
ao quadrado vezes e elevado a menos 1. Bom, fazendo o ajuste aqui na função, f' menos 1 é igual a menos 2, e elevado a menos 1 fica 1 sobre e. Aqui menos 1 ao quadrado fica 1, vai ficar positivo, 1 sobre e. Bom, os dois aqui, denominador comum, então a gente tem o e aqui, menos 2 mais 1, que vai ficar igual a menos 1 sobre e. Posso parar por aqui ou escrever também menos 1 vezes e elevado a menos 1. Tanto faz, os dois formatos aqui são válidos, tá? Tá ok, pessoal? Então essa foi a regra do produto. Lembrando que o produto não pode ser feito deriva um e deriva o outro ao mesmo tempo. Obedece a regra lá mostrada no começo do vídeo. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre a regra do quociente. Até lá!